Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o telefone, o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 50526622. Como toda quinta-feira, gente do MPD que Fala. Nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, e esta parceria é possível graças ao promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Prazer, Zancopé, queridos amigos de bancada, Gamal, Moacir, Marcelo Araújo. É um grande prazer, uma grande honra conversarmos com vocês nessa parceria que visa termos cidadãos mais informados, mais atentos nesse momento tão importante para o país. Quando nós iniciamos esta parceria, o senhor era presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Agora continua no MPD, mas é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. É isso mesmo. Um instituto que nasceu com o objetivo de contribuir para a mudança de cultura de corrupção que existe no país e para combater a impunidade. Convido todos os ouvintes e telespectadores a acompanharem a nossa página no Facebook, acessarem o nosso site e se unirem nessa cruzada contra a corrupção. Não posso deixar de agradecer também, quando você fala dessa parceria, ao querido Fausto Camunha, diretor aqui do programa, parceiro nessa jornada aí em prol de uma sociedade mais informada e mais consciente. Boa tarde ao jornalista Moacir Assunção. Prazer tê-lo aqui, Moacir. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, Liviano. Boa tarde, Gamal. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar aqui, mais uma vez, discutindo essa temática e temas sempre fervilhantes, sempre importantes e que contribuem para a formação de uma consciência cidadã, como lembrou o Liviano. Então, é sempre um grande prazer, modestamente, contribuir com essas análises. Também conosco o economista Ricardo Gamal. Doutor Gamal, prazer tê-lo aqui. Olá, boa tarde a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês para discutir os principais problemas do Brasil, que está fervilhando hoje em dia, né? E do Brasil e do mundo. Muito Doutor obrigado. Gamal é diretor da Fiesp, correto? Isso, diretor de micro, pequena e média indústria da Fiesp. Também conosco o advogado Marcelo Araújo. Doutor Marcelo Araújo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e vamos poder contribuir da melhor maneira possível para esclarecer os pontos aqui palpitantes que nos foram passados. A tua área é direito imobiliário. Direito imobiliário. Direito civil em geral, mas mais em especial direito imobiliário. Olha, documentos apreendidos pela Polícia Federal listam possíveis repasses da Odebrecht para mais de 200 políticos de 18 partidos diferentes. É o mais completo acervo do que pode ser a contabilidade paralela descoberta pela Força Tarefa na Operação Lava Jato. Planilhas riquíssimas em detalhes. Doutor Liviano, doutor Gamal, doutor Marcelo, professor Moacir. Bom, isso é um fato extremamente grave, né? Alarmante, mas, ao mesmo tempo, necessário para que nós façamos este processo de limpeza, que nós aprofundemos este processo de limpeza. Em primeiro lugar, é muito importante ter atenção, aliás, a notícia já sinaliza nessa direção, nessas planilhas nós vamos ter doações regulares e também propina, né? É necessário separar o joio do trigo e não fazer acusações indevidas. Acusações precisam de provas e, quando falamos de propina, de corrupção, é necessário que isso fique bem esclarecido. Outro ponto importante, nós temos aqui pessoas ligadas a uma grande gama de partidos políticos, o que mostra, o que já vem sendo dito, e isso reafirma, o caráter absolutamente amplo desta investigação. O Ministério Público age com absoluto profissionalismo e apartidariamente. É natural
que o problema da corrupção no Brasil, aliás, se fosse de um único partido, seria muito mais fácil de ser combatido, né? O problema da corrupção no Brasil, ele infelizmente é bastante amplo e esta apreensão ela evidencia isso novamente. E, por fim, chama atenção nesta diligência feita, realizada, em primeiro lugar, o funcionamento de um departamento de propina dentro de uma empreiteira, né? Isto significa o quê? Significa, em primeiro lugar, o grau de especialização, de institucionalização que pode estar associado a uma certa dose de certeza de impunidade, né? Você organiza esse departamento porque você imagina que isso jamais será descoberto. Por outro lado, a naturalização da corrupção. E isso é absolutamente grave no país, é um problema. Nós não podemos ter a corrupção como algo natural, institucionalizado, como uma espécie de tributo que a empresa paga, né? A corrupção é ilegal, é criminosa, e ela precisa ser tratada desta maneira, ser combatida, né? Portanto, é chocante esta descoberta. Um diretor de propina, todo um sistema organizado para isso, né? Então, realmente, é mais uma cena dessa história realmente alarmante, mas, por outro lado, nós estamos investigando, processando e punindo. A queda de 7 posições no ranking da Transparência Internacional é chocante, mas ela acontece porque essa corrupção está sendo exposta, está sendo investigada, está sendo objeto de processos e gente poderosa está sendo processada e punida. E isso é um fato novo na história do país, em que a ideia de igualdade de todos perante a lei finalmente se torna algo real, tangível e próximo de uma concretização efetiva. Professor Moacir. Bem, é exatamente concordo em boa parte do que o Liviano falou. A gente lembra, tem uma coisa curiosa. Quem está acostumado a lidar em jornalismo com acompanhamento de governos, em nível municipal, estadual, federal, é um fato sabido desde há muito tempo daquilo que a gente fala da promiscuidade das grandes empreiteiras com poder público em qualquer um dos níveis, né? É um fato que é mais ou menos conforme. A gente sabe que isso acontece, né? Agora, o surpreende realmente o grau de organização. E certamente essa história vai entrar para a crônica política do Brasil, se a gente ainda tivesse aquela velha história do festival de besteiras que assola o país, do FEBEAPA, né? Ia entrar para as crônicas até pelos apelidos dos personagens, né? Nós temos aí o caranguejo atribuído ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, temos o atleta atribuído ao presidente do Senado, Renan Calheiros, temos o nervosinho atribuído ao prefeito do Rio, Eduardo Paes. Temos o escritor atribuído a José Sarney, ex-senador José Sarney do Maranhão. Temos, então, uma série de personagens que demonstram um pouco também a formação dessa estrutura criminosa, que se assemelha até a uma espécie de uma máfia, e também, ao mesmo tempo, o desprezo que a empresa dedicava a esses políticos. Quer dizer, eles eram tratados de uma forma bastante desprezível, o que demonstra que nem quem é beneficiado pela corrupção, pela traição, gosta do corrupto, ou se sente confortável de estar ao lado do traidor, né? Então, a gente tem aí alguma coisa, está se falando aí na imprensa, de 279 políticos ligados a 24 partidos, o que demonstra exatamente a universalidade da corrupção, claro que ela não se conforma aos limites de um governo pontualmente determinado ou de um partido, ela é ampla e geral e quase restrita. Então, o que a gente espera é que sejam todos fazendo a devida separação do joio do trigo. Naturalmente, haverá também a chamada doação legal, que é prevista, não tem nenhum problema e é lícita. O que não for lícito, que as pessoas sejam exemplarmente punidos de todos os partidos, para que a gente possa dizer que, efetivamente, era permitida. É uma coisa ampla. Nessa eleição não será permitida não doação será mais de empresas. permitida. Na Exatamente. época era, né? Tem um detalhe aqui. Era. Tem um detalhe aqui, aliás, o doutor Liviano citou isso, né? Doação legal e propina. Então, quando falo de 200 políticos de diferentes partidos, né? Não são todos os partidos aqui, né, elencados que teriam acesso a um propinoduto. Então, parece que mistura tudo para sacode e ver quem sobra. Acontece o seguinte, Zancopé, tradicionalmente as grandes empresas, e a gente que eu acompanhei política há muito tempo, né, você sabe disso, Sim. elas doam para o governo.
Mas elas também doam para a oposição e doam para os candidatos em campanha, exatamente porque ela não sabe para quem ganhar. Né? Exatamente por isso que a gente está falando de uma grande gama de partidos. Ou 24, a gente tem 33 partidos aí legalizados. Quem são os poucos infelizes ficaram que fora. ficaram? Alguém ficou Poucos fora da ficaram lista. fora. Alguém, aquele que ficou fora, 75%, né? 75%. Aquele que ficou fora é porque a compreensão da empresa é a seguinte: esse não tem nenhuma chance de ganhar. Então não preciso me preocupar com ele. Agora, se tem disputando Aécio e Dilma, um dos dois pode ganhar. Então, naturalmente, eu invisto nos dois, invisto no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto colocado, que vai se compor depois. E aí depois eu vou cobrar o favorecimento. Claro, não existe almoço de graça, né? Sim. Eu vou dar, mas vou pedir de volta. É um investimento, na verdade, né? E esse setor, exatamente, por isso que eu falei de promiscuidade, porque é um setor que, tradicionalmente, né, o sujeito tem grandes obras, Sim. né, obras de vulto, de importância, obras com muito investimento. É claro que ele vai querer estar bem com o governo que ganhar. Não importa se é do partido A, se é do B, se é da oposição nessa situação, ele vai querer estar Quem bem opera com a todo mundo. caneta. Quem estiver com a caneta Quem poderosa tiver com na a mão. caneta, Né? Então, Pois não, exatamente por isso que dos grandes partidos, os grandes partidos estão todos representados, pelo que eu vi na lista. Os que estão de fora são pequenos partidos com pouca expressão eleitoral e com chance quase zero de ganhar uma eleição. Né? Então, esses estão de fora. É um mundo bastante Doutor complicado. Né? me chama a atenção não só essa promiscuidade com quem opera a caneta, mas me parece que fiquei até surpreendido com a lista ter só 200 nomes. Acreditei que seriam mais nomes Parece que que agora- devem agora aparecer em aumentou, outras aumentou, listas. aumentou. Vai aumentar. Parece que aumentou realmente. Mas o grau de organização demonstra que é uma situação já muito antiga. Essa situação não é inventada por uma cabeça genial e que organiza isso à sua imagem e semelhança. Isso já vem se aprimorando ao longo de, provavelmente, décadas. Essa é uma situação antiga, já consolidada. Imagino que quem está de passagem no poder simplesmente se toma pé da situação de como funciona aqui quando se senta nessa cadeira. Aí alguém que sempre permanece ou que sempre permeia atualiza. Olha, aqui funciona da seguinte maneira. As reuniões, Dr. Gamal, antes, as reuniões entre os empresários, não há nenhuma ata, nada registrado, porque era feito no mar, com a água pelo pescoço, para que ninguém tivesse condições de gravar nada. Vai ser isso no futuro, talvez, né? Não, mas é Olha assim só. que acontecia. Todos esses empresários envolvidos se reuniam. É verídico Coisa isso, incrível. verídico. O ACM Olha só. dizia isso. Eu acho que Adotaram. a gente tem que olhar o atual momento sob uma perspectiva um pouco mais de futuro. Veja que essa lei que proíbe agora as empresas de financiarem as campanhas é muito, muito importante realmente. Então essa é, na verdade, a fonte fundamental dessa promiscuidade, em parte, nesse momento, será tolhida, né? A minha pergunta é se as doações pessoais têm algum limite ou não. Alguém pode me responder? As doações pessoais, porque agora a pessoa pode... Eu quero Tem uma entender percentagem. se a pessoa física tem pode uma ou não, percentagem porque do ganho. seria uma brecha, né, Tem nessa uma coisa. percentagem do ganho da pessoa. A pessoa tem que comprovar o ganho e, se for pessoa física, 10% do ganho. Então, uma pessoa que tenha um salário de Declarado. R$10.000 declarado pode isso. doar R$1.000. Né? Mais do que isso, ele pode emprestar. Então, ou seja, os bilionários ainda têm uma brecha. Sim, sim, sim. Mas, doutor Gamal, eu gostaria Por de que, acrescentar... por que é que a lei não foi feita de forma que exista um limite por pessoa física, já que cada um tem um voto? Cada um tem um voto. Não é? Um limite, vamos dizer, de R$500. Mas toda lei pode ser estabelecer. aprimorada. Quer dizer, já Mas houve já é uma um quebra de começo, um né? paradigma. De qualquer forma, é um avanço. Houve a quebra de um paradigma. Mas existe aí uma brecha, né, para milionários e bilionários poderem financiar legalmente. Mas e aí eu depois teria que terem... arregimentar milhares de pessoas, dependendo do valor que fosse. doar, né? Dificulta. Dificulta Mas bastante. então né? seria seriam doações mais legítimas, não é? Mais legítimas. É o Porque que se espera, se você, que aí se dá você pessoa realmente tem a doação de milhões e milhões de pessoas, significa que realmente você tem legitimidade. Pois Tudo mas bem. aí, se eu quiser fraudar, eu vou ter que arregimentar milhares de pessoas. Né, Não, Mas não então, permite. exatamente, é um bloqueio importante. Seria uma... Eu acho que essa tua preocupação é importante, mas eu vou mais além.
Eu acho que nós deveríamos ter um limite no gastos por campanha. Porque você tem aquela preocupação que inspira a lei eleitoral de você coibir o abuso do poder econômico. Isso que você falou é verdadeiro. Em tese, pode se arregimentar muita gente rica e para um bilionário, 10% do bilionário pode ser centena de milhão ou dezena de milhão. Então, ainda você pode ter uma situação absolutamente despropositada, né? Agora, se você institui um limite, o custo máximo de uma campanha é X, você nivela essa situação por esse e caminho você também. dificulta a prática do abuso do poder econômico. O problema é que muita coisa é feita no caixa 2, né? Que alguém criou a expressão recursos não contabilizados, né? Para suavizar essa expressão, né? Muito bonito. Aqui no São Brasil bons, existe essa criatividade exuberante para criar essas expressões. Mas eu acho que você tem que limitar o total de gasto numa campanha, né? Para a campanha não ser a escolha daquele que consegue captar mais dinheiro. Você tem que escolher aquele que tem os melhores projetos para o bem comum. Mas nós temos que não- assistir na prática, nas próximas, pelo menos, Já vai ser acredito um eu, teste duas essa. eleições, como vai funcionar isso Sem na doação de prática, empresa, para né? que ela possa ser aprimorada. Acho que um pontapé inicial, essa quebra desse paradigma, Já é um avanço. um grande E avanço. outra coisa importante também, que alguns defendem, e eu sou favorável, hoje nós temos tantos recursos tecnológicos, a contabilização online da doação, né? Porque não adianta nada o eleitor saber quem está financiando depois que acabou a eleição. Ele precisa saber em tempo real quem que está doando, está entrando no caixa. Essa eleição já Então, deve ser feita isso é dessa extremamente importante, você acompanhar em tempo real aquilo que está entrando para saber a quem serve esse candidato, né? Então, eu acho que a gente está avançando, vamos monitorar, observar essa eleição. forma. Vamos dar um jeito de fraudar. Então, Doutor Gamal. de qualquer forma, eu creio que a democracia vai se aprimorando, apesar das crises e do momento dificílimo que nós estamos passando. A economia ainda está em frangalhos, os bancos ainda, em toda essa crise, nadam de braçada em cima da população. É uma preocupação grande dos economistas hoje, né? Os juros ainda são muito elevados, estão levando o país aí a uma crise severa, o desemprego subindo e a inflação também. E as micro e pequenas empresas, que é o seu foco de atuação, são as mais massacradas. São as mais massacradas, não é? E são as que a mais política empregam. econômica, com qualquer dos presentes ou futuros, não tem uma tendência de mudar, né? Seja com qual governo... Nenhum salvador da pátria vai... com qual governo que está se apresentando aí, mesmo as possibilidades futuras que estamos vendo aí, se houver ou não impeachment, a questão do rentismo ainda continua, não é? Na medida em que você tem um país que vale mais a pena colocar o dinheiro no banco para render do que investir na economia real, esse país não pode ir para frente e o desemprego vai subir muito. Aliás, foi divulgado ontem que nós tivemos um aumento do problema da má distribuição de renda. Depois de muitos anos, houve um acerramento da questão da desigualdade, que se vinha revertendo, né? uma regressão. Uma regressão. Estava mais ou menos contida. Exatamente. Doutor Gamal, o senhor que é economista, o estádio do Itaquera, alvo de investigação. Então, a discussão, os valores aqui, eu até me contenho para me referir aos valores. Sei que a Odebrecht não queria participar da obra, era contrária à realização da obra, depois foi convencida e está lá o Itaquerão. Custo final teria sido 1 bilhão e 80 milhões de reais. Eu não sei por que 1 bilhão e 80 milhões. Essa fração aqui. Talvez na lista lá se descubra por que esses É cabalístico, 80. é um número cabalístico. Talvez você encontre alguma linha ali, oitentinha, talvez você detecte a origem. Na verdade, até um orçamento da nossa casa, que a gente coloca um orçamento, uma margem, existe aí uma margem de erro, às vezes até elevado, vai para o dobro, né? Então, às vezes, isso pode realmente até acontecer. A questão toda é realmente a promiscuidade que existe entre as empresas e governo, né? Nessa questão dos orçamentos, é factível. Pode Existe acontecer alguma obra de porte, com um Os porte aditamentos sempre desse, existem, alguma obra de porte não implica em pagamento de propina? Existe, no mundo real, alguma obra de vulgo? Sabe segredo que- é o aditamento. Sabe, o segredo é o tal do aditamento, Isso. né? Depois é que vem. Né? Sabe que o presidente Juscelino Kubitschek ele fez uma cidade inteira
além de todos os avanços que ele fez no Brasil, quem conhece um pouco da história do Brasil... E o transporte via aérea. Isso. Não, e o que ele fez? Indústria química, petroquímica, indústria automobilística, estradas, minério de ferro. O Brasil se desenvolveu muito. Ele prometeu 50 anos em 5, o presidente Juscelino Kubitschek, e fez 100 anos em 5 para o Brasil. Né? E a joia da coroa, a cereja do bolo final foi a construção de Brasília. E ele era um presidente que não se locupletou nessa coisa toda. Ele fez uma cidade inteira, a capital do Brasil, né? Que fazia parte da integração nacional, na época, como estratégia de governo. Então, eu acho que existe a possibilidade de se surgirem governos que não tenham interesses pessoais, né? Existe gente muito boa no Brasil, né? Existe gente... Todos querem se perpetuar no poder. Poder mesmo aqueles que querem fazer, exatamente porque querem fazer. Isso é normal. O poder, todos querem... a maioria das pessoas quer muita continuar. Sedução. O problema é enriquecer no poder. Sim. Não é? Agora, legitimamente continuar através de eleições com o seu partido ou pessoalmente, eu acho que é legítimo. Né? Se você faz um bom governo, acho que é possível isso. Mas precisa ter limite. Doutor Marcelo, o senhor que é especialista em direito imobiliário. A Constituição acho que estabelece o limite. Né? Deputado não tem limite. Esta construção mandatos, do Itaquera, orçado em 800 milhões de reais... Eu acho todo orçamento para uma obra desse vulto também uma peça de ficção. Porque não consigo conceber que consiga imaginar todas as outras variáveis que vão surgindo no curso de uma obra. Se uma reforma em casa uma troca de posição de uma parede já implica outros gastos, que dirá numa obra desse tamanho? Por mais, acho que as pessoas se debrucem não consegue imaginar a interação que uma obra desse impacto gera no entorno. E depois as outros, como o senhor lembrou, os aditamentos que vão sendo convenientemente assinados, e a urgência é sempre um fator que potencializa muito a cobrança de quantias indevidas. Dona Sandra Constantino, nós vamos para o intervalo, Dona Sandra. Dona Sandra é do Tucuruvi, ela mandou algumas perguntas. Eu vou aproveitar a presença do doutor Liviano para que ele possa responder as perguntas que a senhora enviou para a gente. Gente que fala retornará em instantes. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno
e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Toda quinta-feira, nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia Regina, da Escola da FIPESP. Kátia, boa tarde. Boa tarde, João Coté. Boa tarde aos debatedores e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, abordar o desejo de muitas pessoas, que é o de parar de fumar nesta campanha junto com a Secamargo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 90% de todos os casos da doença estão associados a fatores externos, né? Algum deles, tabagismo, exposição excessiva ao sol. Vamos falando em fatores externos. Alguma indicação para quem quer largar o vício, Kátia? O grupo de apoio ao tabagista do AC Camargo auxilia pessoas que assumem o compromisso de abandonar o cigarro. Para participar das reuniões, basta agendar uma consulta pelos telefones 11 21 89 51 19 e com os finais 5141 ou 5130. Toda a assistência coordenada pela diretora do Núcleo de Psico-Oncologia do Hospital, a médica Maria Tereza Cruz Lourenço. E como a pessoa pode participar? Em primeiro lugar, é necessário se inscrever. O atendimento passa por uma avaliação realizada pela equipe de psiquiatria e só depois é definida a melhor opção de tratamento. É feita uma análise em relação ao nível de dependência de nicotina, ao número de tentativas anteriores para deixar o cigarro, a presença de morbidades e a necessidade ou não de terapia medicamentosa. Passa-se também por uma avaliação no núcleo de tórax, onde é submetida à identificação de patologias pulmonares, incluindo o câncer de pulmão. E, Kátia, depois da triagem já se inicia o tratamento? Após a realização dessas avaliações, a pessoa é encaminhada para participar de um grupo que se reúne semanalmente por 90 minutos, durante 5 semanas seguidas. Nesses encontros, são discutidas estratégias para deixar de fumar. Também são abordados temas que envolvem os benefícios ao se abandonar o cigarro,
em um ambiente cujos participantes têm a oportunidade de trocar experiências e tirar dúvidas com profissionais especializados. Kátia, quando a pessoa consegue se livrar do vício, quanto tempo é necessário para se perceber melhorias? Segundo a Sociedade Americana do Câncer, os benefícios para quem deixa de fumar são muitos e já podem ser observados. 20 minutos sem fumar diminui a frequência dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. A temperatura dos pés e das mãos se elevam. De 2 semanas a 3 meses, a função pulmonar e a circulação sanguínea melhoram. 5 anos, redução do risco de desenvolver câncer de boca, garganta, esôfago e bexiga. Em 20 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão passa a ser próximo ao de quem nunca fumou. O grupo de apoio ao tabagista do AC Camargo fica na rua Professor Antônio Prudente, 211, Liberdade, São Paulo. Kátia dos Reis, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. E hoje a nossa parceria do Gente que Fala com o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Conosco o jornalista, professor Moacir Assunção, advogado Marcelo Araújo, economista Ricardo Gamal, promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Doutor Liviano, a Sandra Constantino, terça-feira nós tivemos aqui a doutora Luísa Najib Eluf, e ela fez na sua explanação algumas colocações, e a dona Sandra Constantino, lá do Tucuruvi, ligou, e acho que o senhor pode responder estas perguntas, né? E uma das curiosidades da Sandra Constantino, por que Sérgio Moro é chamado de juiz de primeira? É porque, na verdade, o nosso sistema de justiça, o judiciário, ele é estruturado no chamado duplo grau de jurisdição. Então, eu tenho a justiça de primeira instância, justiça de segunda instância, que são os tribunais de justiça, no caso dos federais, são os tribunais regionais federais, e tem os tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele é mencionado, ele é referido como juiz de primeira, porque ele é um juiz de primeira instância, de primeiro grau, é o primeiro degrau do sistema de justiça. O processo se inicia com ele. Isso, é primeiro degrau de julgamento, nessa escala desta apreciação em degraus das causas que são levadas à justiça, ele é um juiz federal de primeira instância. E a dona Sandra pergunta também exatamente isso, a diferença entre Supremo e Superior Tribunal. São dois tribunais superiores que funcionam em Brasília. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal que existe para examinar causas em que há violações a leis federais, né, que são levadas ao tribunal através dos recursos especiais. E o Supremo Tribunal Federal principalmente examina, óbvio que há outras situações, mas principalmente os recursos extraordinários, nos processos em que há violações a regras constitucionais. São levadas ao Supremo Tribunal Federal através dos recursos extraordinários. Mas também o Supremo pode ter que examinar ações diretas de inconstitucionalidade. Houve o processo do mensalão, por exemplo, em que havia foro privilegiado para os réus. Então, o Supremo Tribunal Federal ele julgou em instância única, portanto, ele colheu a prova e ele mesmo emitiu a condenação, portanto, era a primeira e última instância de julgamento. Esse termo que o senhor usou é um questionamento dela, foro privilegiado. O foro privilegiado é um instituto que existe no nosso sistema em que se garante um foro especial por prerrogativa de função para algumas autoridades. Essa questão foi muito discutida ao longo desses últimos dias por conta da nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Chefia da Casa Civil, né? Então, houve uma discussão muito grande em relação a isso, porque os ministros têm esse foro privilegiado, que foram instituídos no Brasil em 1891, com a primeira Constituição republicana, e receberam, nesse primeiro momento na história do país, o foro privilegiado, os ministros do Supremo, os juízes federais, os ministros de Estado da Presidência da República. Eu sou contra o foro privilegiado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de fortalecimento da nossa democracia, todos são iguais perante a lei, e eu acho que nós temos totais condições de ter a distribuição da justiça sem foro privilegiado. Estados Unidos, por exemplo, não tem foro privilegiado. Holanda, por exemplo, não tem foro privilegiado. Em Portugal, existe uma autorização legislativa
para ver o processo e não há foro privilegiado. Portanto, nós podemos viver, sim, sem o foro privilegiado. Ele suprime o duplo grau de jurisdição e ele coloca também em risco o princípio do juiz natural, porque você tem aí os juízes políticos escolhidos pelo governo para julgar e, às vezes, no caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, o Supremo vai discutir semana que vem essa questão, vão discutir e vão julgar a pessoa que os escolheu, né? Portanto, é uma situação complicada, porque vários dos ministros julgadores foram escolhidos pelo próprio ex-presidente Lula. Como é que fica isso diante dos elementos fundamentais do direito e da justiça? O julgador escolhido pelo próprio dirigente, né, que vai ser julgado. Mas eu indago, então, ao doutor Roberto se o próprio sistema de indicação do Procurador-Geral da República não gera essa mesma dificuldade. Sem sombra de dúvida. Uma vez que ele é escolhido pela presidência. Sem sombra de dúvida. Eu tenho defendido a mudança desse sistema. Aliás, eu acho que esse é um sistema que favorece o descontrole da corrupção. Eu acho que esse sistema é anacrônico, tanto a nível federal como a nível estadual. Existe uma excessiva concentração de poder e o fiscalizado ele escolhe o fiscal. Isso não é razoável, isso não é bom, não é saudável. Eu acho que nós deveríamos dar mais peso à escolha dos membros do Ministério Público, voto uninominal. Hoje, nos estados, nós temos uma eleição, mas o voto é plurinominal e o governador pode nomear o derrotado. A lista, né? A lista tríplice. Então, eu acho que aconteceu aqui. já aconteceu. Então, eu acho que nós temos que ter voto uninominal e o mais votado é sabatinado pelo Legislativo. Você tira o poder de escolha do chefe do Executivo e, apesar do Legislativo poder ter uma ou outra pessoa questionável, está sendo investigada ou processada, mas você dilui isso para todo um poder. Tem um debate público, o povo acompanha essa sabatina. Acho muito mais saudável essa questão, Araújo, eu acho de extrema importância. Sim. Nós precisamos reformular esse sistema, porque não é plausível que o fiscalizado escolha quem vai fiscalizá-lo. Isso gera uma situação absolutamente desproposital. E, aliás, também não se justifica mais haver a restrição a promotores de justiça de não poderem ser procuradores gerais. Apenas 5 estados do Brasil têm essa restrição. Infelizmente, São Paulo faz parte desse G5. É Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Nós precisamos acabar com isso, né? Parece que vão acabar ampliando o foro. Eu queria destacar, inclusive, porque essa denominação de privilegiado nem sempre é um privilégio ao acusado, é uma aposta que se faz ao ser julgado, como o doutor Roberto lembrou, em única instância. Ele aposta na possibilidade de influenciar no resultado do julgamento, mas, se for derrotado, não tem segunda instância. Ele perde o direito à revisão daquela decisão. Há uma decisão do colegiado, se for para o bem dele, ótimo, se for contra... Mas não é julgado do mesmo jeito que os pobres mortais. Ah, sim. Por isso ele é um privilegiado. Sem dúvida, sem dúvida. Então, exatamente tá essa coisa. Concordando ou discordando quando faz? Quando eu faço isso, estou concordando. Quer dizer, realmente é uma aposta que pode ser benéfica ou pode, para o acusado, pode significar a derrota, porque efetivamente ele não terá chance de ter uma... Parece um lance de pôquer. E supostamente a decisão final é mais célere. Pois é. Correto? Exatamente. Eu não sou jurista, foi mais mas rápido sim, assim sim, nos casos recentes que a gente viu aí, mensalão, sem etc. dúvida, sem dúvida. Muito mais rápido que se corresse. A gente conhece a nossa justiça Eu não sou brasileira. jurista, mas tenho acompanhado um pouco aí a discussão e estou um pouco preocupado, né? Eu ouvi alguns juristas falando essa semana da questão da legalidade e da ilegalidade, né? E eu gostaria de saber do pessoal da bancada, que é do direito, tem algumas dúvidas, não é? Talvez o ouvinte tenha também. O Gamal hoje veio como entrevistador aqui, hein? Porque não realmente, tá fraco não, porque hein? realmente a população que é leiga está ouvindo... É a voz do povo. As perguntas da dona Sandra aqui parecem muito simples, né? Para vocês que conhecem o assunto. Nós mas estamos aqui quem para é transcodificar. Não, mas E a gente tem O Gamal ouvido está criando o alguma quadro, o povo quer saber. Diga, Gamal. Não, então, e a gente tem ouvido algumas coisas e a gente não sabe muito bem como lidar com isso e exatamente o que é. Eu tenho ouvido muito essa questão dessa teoria do domínio do fato.
não é, que a legislação brasileira, desde o mensalão, tenha adotado agora também a questão do domínio do fato. Não é? Queria saber o que significa isso, de onde veio isso, e se ela é condizente com o direito brasileiro, porque o que os juristas têm dito que é o domínio do fato aqui está começando a avançar e a legislação em detrimento da legislação. Não é? Ou seja, pelo que eu entendo, o domínio do fato passa a ser algo muito mais subjetivo, não é? Que você e perigoso. liga os fatos, do que as provas objetivas, não é? Eu realmente não sou jurista, não sei nem se estou falando com a semântica correta e tudo mais. De qualquer forma, queria saber como é essa coisa do domínio do fato, não é? Sei que parece que foi importado dos Estados Unidos essa teoria, e queria ressaltar que nos Estados Unidos, se o juiz subjetivamente entende e aplica o direito o domínio do fato, essa é a minha impressão, tá? Posso estar enganado. Lá é permitido essa coisa. Só que os juízes lá têm uma grande responsabilidade, eles são eleitos. Eles são eleitos pelo povo. Não é? Ou seja, se o domínio do fato começa a acontecer no Brasil, não é? Que é o que passa a ocorrer, e é uma preocupação em relação à segurança jurídica, não é? Se o domínio do fato passa a ocorrer, mas você não tem a contrapartida da sociedade também responsabilizar o julgador, eu acho que é um problema. Eu queria saber sobre vocês se essa minha preocupação condiz ou o que vocês pensam sobre isso. Quer falar? Não, começa, depois eu quero... Primeiro, isso não falei nenhuma bobagem também? Não. Você nunca fala bobagem. Com Gamal, você nunca se dá mal. Né? Mas veja, primeiro, Gamal, a ideia da teoria do fato, ela não vem dos Estados Unidos, ela vem da Alemanha, é uma construção do teórico Roxin, Klaus Roxin. Né? Bom esclarecimento. Em segundo lugar, é sempre bom lembrar que o direito, diferentemente, por exemplo, da engenharia, da medicina, da matemática, é uma ciência interpretativa. Você constrói conhecimento novo com este método interpretativo. Você não tem soluções exatas. Tudo bem? Então, nós estamos falando aqui, domínio do fato, nós estamos falando de doutrina jurídica. Nós não estamos falando de lei de domínio do fato. Tudo bem? Uhum. E isso diz respeito à responsabilidade subjetiva de quem está envolvido numa prática criminosa em que há um concurso de pessoas. Várias pessoas estão envolvidas numa prática criminosa e aí você tem que dosar as responsabilidades de cada um dos participantes. E a ideia central, basicamente, dessa questão do domínio do fato, o indivíduo que é uma espécie de controlador da empreitada criminosa e podendo impedir a evolução daquela prática, ele não se abstém e ele tem o controle sobre aquela situação. Ou seja, em resumo, porque é uma questão que dá margem a horas de discussão, mas, resumidamente, nós estamos falando de uma doutrina que vem da Alemanha, que foi utilizada na responsabilização de alguns indivíduos acusados no processo do mensalão, tá certo? Nós não estamos falando de uma mudança da lei. Né? A lei que nós temos está lá, o Código Penal, que, aliás, frequentemente é objeto de discussões, se fala de uma reformulação, que, aliás, é necessária, porque a lei penal ela é um retrato dos valores da sua época, e nós temos uma parte do Código Penal de 84, temos uma parte de 1940, e de lá para cá muita coisa mudou. Né? Portanto, é necessário atualizar. Mas o que se fez aí em relação à teoria do fato, se utilizou essa construção doutrinária, interpretando a lei, tá certo? E o juiz ele é um intérprete. Né? Portanto, nós não estamos falando de novas criações, de novas formulações legais que teriam ocorrido nesta situação. Né? Então, mais ou menos essa explicação. Eu queria destacar o seguinte, eu temo um pouco pela aplicação dessa chamada teoria do domínio do fato, porque nós já temos uma mentalidade do coitadinho. E se difundiu muito a teoria, que mais se ouve aqui, de eu não sabia. Me parece que isso é um caminho muito
perigoso, muito temerário de ser tomado, porque a própria legislação penal, que é a seara do Roberto, aplica que você não deixa de punir o agente por culpa. Ele poderia não saber exatamente como está sendo feito, mas ele deveria saber. Me parece que muitas vezes essa construção da teoria do domínio do fato faz presumir que só um onisciente possa ser punido. Quer dizer, só aquele que tem conhecimento total de toda a operação responda pelos efeitos dela. Mas no própria lei penal brasileira, você tem, dentro da definição do dolo, você tem o dolo direto e o dolo eventual. Exato. Né? Dolo direto, você quer o resultado e assume o risco de produzir, quer dizer, assume o risco não, você quer o resultado e pratica atos dirigidos à obtenção do resultado. Esse é o dolo direto. O dolo eventual, você assume o risco de produzir o resultado e você pouco se importa se esse resultado vai acontecer ou não. Portanto, isso é um elemento do nosso sistema punitivo, tá certo? De uma certa maneira, não é Mas também responde quando se omite. Não Exatamente. apenas quando faz, mas quando deixa de fazer aquilo que deveria ter feito. Sim. Não só quando Mas, cruza os historicamente, a omissão, a punir-se omissões, isso é uma coisa da própria essência do direito penal. Sim. Tem o clássico crime de omissão de socorro, que você Mas parece pune, que né? hoje, se não há um locupletamento direto, quer dizer, se a pessoa não leva vantagem direta no fato, ela não tem culpa no fato. Quando, na verdade, nós sabemos que muitas vezes ela deixa que ocorra mesmo não levando vantagem alguma, quando deveria atuar para que não ocorresse. Sim. Na verdade, você tem que valorar cada conduta e verificar, pelos elementos que foram trazidos, se existe um nexo de causalidade em relação a esta conduta e o resultado produzido, né? Se esta omissão era uma omissão razoável ou se você detecta a má-fé mínima para você caracterizar aí uma responsabilização penal, né? Porque direito, acima de tudo, é razoabilidade e bom senso, né? Professor Moacir, nós estamos no finalzinho. O senhor conseguiria, em 1 minuto, abordar aqui a história? É uma história que, no 3º dia da visita a Cuba, o presidente Obama fez um discurso histórico, diz que vai trabalhar para derrubar o embargo econômico do país. Bem, eu posso tentar rapidamente comentar. Eu acho esse fato fantástico. Eu acho que é uma coisa Não está na mão dele. muito interessante. Né? Não, ele depende da decisão Ele do Congresso. depende do Congresso, claro, mas aí ele está lá simbolicamente, já tem um forte peso, né, nas consciências. Né? Precisa ver quem será o próximo presidente americano. Né? O que está despontando no Partido Republicano certamente é inimigo dessa proposta. Né? Mas ele também enfrenta o problema porque ele também é inimigo ele tem se colocado como inimigo dos imigrantes. E uma boa parte dos cubanos no exílio, chamados gusanos pelos cubanos que estão lá, apoiam essa postura mais conservadora, mais anticubana, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho fantástico, acho uma coisa muito interessante. E esses dias fiquei sabendo uma coisa curiosa, que tem uma história que circula na internet ultimamente de que o Fidel Castro teria, em algum momento, previsto uma situação que acontecesse de um reatamento de relações entre Cuba e Estados Unidos, quando tivesse um Papa latino-americano e quando os Estados Unidos fosse dirigido por um negro. Ambas coisas muito improváveis naquele momento que efetivamente aconteceram. Esses dias eu vi um pronunciamento do Fidel dizendo que ele não fez essa previsão, mas que está muito feliz que isso esteja acontecendo. Eu acho uma coisa fantástica, eu acho que vai contribuir para que Cuba se democratize também. É um momento... a nossa geração está vivendo um momento em cima fantástico. de um grande depósito de petróleo. Isso que os Estados Unidos estão interessados. Também tem uma série de interesses. E tem a questão de Guantánamo, que está ali, que é território cubano. Como disse o Moacir, não existe almoço grátis. Pois é, alguém sempre haverá algum interesse de alguma forma, né? Mas nesse caso, eu tenho a impressão que esse evento especificamente interessa para a melhoria do mundo, assim, para a melhoria das relações. Mas se vira uma página sobre ideologia. Pois é, eu também aplaudo aquela essa coisa iniciativa. velha da ideologia. Então, a gente vê passar um filme que já está superado, efetivamente. Exato. Né? Doutor Marcelo, 1 minuto para o senhor falar sobre o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor na última sexta-feira e traz a expectativa de mudanças no Poder Judiciário. Você disse tudo. Como advogado militante, nós temos uma expectativa de que ele venha a fazer
com que os processos efetivamente caminhem, porque hoje é recorrente a queixa de dificuldade com a estrutura, dificuldade com falta de pessoal gabaritado e a tendência é cada vez mais a informatização, o processo ser eletrônico, ser simplificado, se diminuir a quantidade de procedimentos, o que às vezes é complicado para o leigo entender, quer dizer, não é só apresentar o seu requerimento, essa possibilidade do pedido ser examinado com maior celeridade, menos recursos, os recursos serem mais técnicos. Eu trabalho com uma expectativa positiva, assim, de que ele não é um instrumento perfeito, como nós até falamos sobre a questão do financiamento de campanha, ele vai provavelmente ser aprimorado pela prática, mas acredito que algo precisava ser feito. Doutor Marcelo Araújo, eu agradeço a tua gentileza. Muito obrigado. Por participar do nosso Gente que Fala. Professor Moacir, sempre bom tê-lo aqui. Grande abraço a todos, um prazer participar, Zé Copé. Doutor Ricardo Gamal. Prazer estar sempre aqui, muito obrigado. Doutor Roberto Liviano, nossa parceria Gente que Fala, gente do MPD que fala, é possível graças à tua iniciativa e eu agradeço a tua gentileza. Uma grande alegria, agradeço aos amigos do MPD, Gamal, Marcelo Araújo, Moacir, vocês, Zancopé, que sempre com grande maestria conduz esse debate e tomara que a gente possa renovar esta parceria, que possamos discutir questões importantes para os telespectadores e ouvintes e que, aliás, todos que nos ouvem, nos veem, tenham uma ótima Páscoa, um ótimo feriado e até a próxima quinta-feira, quando aqui estaremos novamente no Gente do MPD que Fala. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Amanhã, sexta-feira, Gente que Fala normalmente, a Sônia Presta apresentando o Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira. Gratos, boa Páscoa, até lá.